A menina que ficou vigiando seu irmãozinho às margens do rio Nilo, lembram-se? Quando Moisés foi deixado numa arca flutuando entre os juncos para escapar do decreto de morte feito por Faraó e que atingiria com a morte todas as criancinhas israelitas do sexo masculino, a menina ficou esperando para ver o que aconteceria. Miriam era o seu nome. Ela negociou com a filha de Faraó, que tomava banho no rio Nilo, naquele dia e naquela hora, e que sentiu grande alegria quando uma das empregadas descobriu a arca e dentro dela o menino. Miriam se ofereceu para arranjar uma mulher que amamentasse o bebê. A filha de Faraó aceitou e Moisés foi levado até a sua própria mãe. Tudo isso foi arranjado pela menina irmã de Moisés e Arão, os líderes do povo de Deus. Lembram-se? Miriam, já moça, foi quem reuniu um grupo de mulheres para comemorar a vitória do povo de Deus no Mar Vermelho. Fez até um cântico sobre a passagem de Israel pelo Grande Mar e com um instrumento musical em suas mãos, o tamboril, pulava e cantava: Cantai ao Senhor porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Assim foi que Miriam dirigiu as mulheres de Israel no louvor pelo milagre do livramento. Depois disso, ela ficou conhecida como profetisa, uma pessoa que sabe antes o que vai acontecer depois. Nessa condição, ela ajudou aos seus irmãos a conduzirem o povo em sua grande e demorada viagem pelo deserto. A vida no deserto foi, por todos os modos, incômoda e desconfortável. Nada era conseguido sem algum esforço. Tudo exigia abnegação e, às vezes, até mesmo um pouco de sacrifício. Era uma vida relativamente penosa, mas tendo a esperança de em breve entrar na Terra Prometida, região de grande fartura, onde, conforme diz a história sagrada, manava leite e mel. Esta expressão significava a abundância de alimentos gostosos e saudáveis em ambiente de paz. Apesar dessa confortadora esperança de chegar logo a Canaã, esse era o nome da terra prometida a Israel, o povo muitas vezes foi achado murmurando, queixando-se e querendo voltar atrás em direção à terra do Egito, onde tinham sido escravos. As reclamações dos israelitas eram contra a liderança, principalmente Moisés. Foi ele desacatado, xingado e ofendido muitas vezes. Deus o tinha posto como guia e representante seu para liderar o povo. O Senhor deixou bem claro que Moisés tinha superioridade perante os demais chefes de Israel. Com estes, Deus podia falar em sonhos e visões, mas com Moisés, face a face. Arão e Miriam receberam algumas mensagens de Deus, mas Moisés tinha posição de destaque em relação a eles. Qual seria então o problema? Miriam praticamente salvou a vida do irmão recém-nascido. Arão o acompanhara na sua difícil missão de tirar o povo do Egito e agora na viagem à terra de Canaã. A murmuração havia passado de pessoa a pessoa e havia um descontentamento mais ou menos geral. Parece que esse espírito passou aos próprios irmãos do grande líder de Israel. Mostraram ter ciúme da liderança exercida por Moisés sobre o povo. Sentiram inveja da posição que ele ocupava e passaram a falar mal dele e a fazer acusações falsas, inventando uma porção de coisas a respeito dele. Uma notícia que Miriam e Arão espalharam para muitas pessoas foi sobre o casamento de Moisés com uma mulher da terra de Midian, onde o povo era pagão. Embora medianita, Zípora, esposa de Moisés, era adoradora do mesmo Deus de Israel. Isso a tornava igual e com direito de casar-se com um israelita, como de fato casou. Havia um princípio divino que proibia casamento entre um filho de Deus e um pagão. Mas, sendo Zípora uma filha de Deus, Moisés não transgrediu o princípio divino, conforme o acusavam seus dois irmãos.
Deus pode permitir que seus servos sejam acusados injustamente e só mais tarde seja vingado. Neste caso particular da família, em que os dois irmãos acusavam outro irmão, Deus agiu de imediato para conseguir uma solução rápida. Moisés sofreu calado as acusações e não procurou defender-se. Por isso, talvez, o Senhor dignou-se intervir rapidamente. Chamou-os à sua presença. Compareceram perante Deus o acusado e os acusadores. Depois de falar-lhes, chamou à parte Miriam e Arão e os repreendeu severamente. Miriam foi castigada com uma lepra branca que deu em todo o seu corpo. Ela fora a causa de todas essas dificuldades na família. Por sua rebelião contra a vontade de Deus e contra o seu escolhido instrumento, Miriam foi punida com a doença da lepra, uma das mais temíveis enfermidades naqueles tempos. O leproso tinha de ser separado do convívio dos demais, e isso já era grande humilhação. As leis eram muito rigorosas para os que sofriam o mal da lepra. Só o estado mental do leproso fazia dele um infeliz. Partes de seu corpo começavam a amolecer e, em estado adiantado da doença, partes afetadas começavam a cair. Era terrível. Hoje, a lepra tem cura, mas antigamente todos tinham pavor dela, porque era considerada incurável. Arão nada sofreu, mas ao ver sua irmã chorando desesperadamente, comoveu-se e começou a chorar também. Falou com Deus. Disse que já não era pequeno o sofrimento de ver a irmã contaminada e clamava aos céus pedindo perdão. Sim, para ele e para ela. A confissão do pecado que cometeu mostra que Arão verdadeiramente se arrependeu. O tratamento que ele sempre deu a seu irmão Moisés, inclusive chamando-o de Senhor meu, mostra que ele não tinha intenção pessoal de prejudicar seu irmão. Ele se preocupa com a irmã. Sabe que pode considerá-la uma pessoa morta. Com esta preocupação e muito amor no coração por ela, vai a Moisés e expõe a sua justa preocupação. Pede que o ajude a orar a Deus, pedindo a cura de Miriam. Moisés pacientemente ouve e aceita suas ponderações. Sem qualquer objeção ou protesto, intercede pela irmã. Esta foi a única vez em que a vítima, o acusado, entra em cena atuando neste episódio. Em lugar de vingar-se dos seus acusadores, faz oração por eles. Que bom caráter tinha Moisés! A Bíblia o chama de o homem mais manso da terra. Sofreu, suportou a afronta e perdoou. E ainda ora em favor dos seus ofensores. Deus não atende com facilidade o pedido de Moisés, porém, não deseja deixá-lo sem resposta. Lembram-se daquela extraordinária experiência de quando ele pediu a Deus que perdoasse todo o povo, ou se não, riscasse o seu nome do livro da vida? Moisés repete aqui o mesmo sentimento, a mesma atitude daquela outra ocasião, revela o bom caráter que é. De joelhos, pede a Deus que cure sua irmã Miriam. Ele a curou. Mas para que se cumprisse a lei e para que Miriam sentisse a disciplina, deveria afastar-se do acampamento durante 7 dias. Era uma semana fora do convívio de Israel. Era esse o tempo requerido por lei para a purificação da lepra. Além do mais, Miriam teria tempo suficiente para pensar e refletir sobre seu erro. Foi assim que Deus acabou por livrar o acampamento daquela perigosa rebelião contra a autoridade de Moisés. Miriam voltou depois ao acampamento
Foi bem recebida e a família continuou unida. Às vezes, é necessário Deus repreender e castigar aqueles que Ele tanto ama. Ele quer que todos sejam salvos, e quando algum de seus filhos age de maneira incorreta, Ele o busca e o atrai com amor. Para uns, o chamado de Deus numa voz suave e doce é o bastante. Para outros, no entanto, é preciso uma ação mais firme, decidida da parte de Deus. E é nesse sentido, só para o nosso bem, só para nos salvar, que Deus às vezes nos castiga, porque nos ama.